Cuidado com esse desenho. Disso tinha um desenho Macho e Urso, que ela muita gente assiste. amava assistir esse Macho e Urso. Inclusive a festinha dela de 1 aninho foi de Macho e Urso, porque era ela doida nesse Macho e Urso. E aí uma certa feita ela começou a acordar de madrugada chorando. Ela chorava. Ela chega, se estremecia, assim, chorava. Eu ia pegar nela, ela grudava em mim, assim, sabe? E ficava querendo me rasgar. E aí eu abraçava ela ficava me tirando, assim, se esquivando de mim. E eu falava assim, mas o que tá acontecendo? A Maria Helena sempre foi doce, sempre foi uma menina amável. O que tá acontecendo? Começou a fazer muita arte. E aí eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, por que a Maria Helena tá desse jeito? A Maria Helena nunca foi assim. É filha única, claro que tem uns mimozinho, né, de filho único, mas eu nunca fui uma mãe desleixada, Senhor, a ponto dela tá desse jeito assim. Eu não dou essa criação para Maria Helena. E eu orando o Senhor, falando com o Senhor um dia, eu varrendo, e eu cheia já disso, eu falei pro meu esposo que eu não aguentava, mas todas as noites ela acordava em pânico. Ela acordava gritando, chorando, conversava sozinha. Quando ela não conversava, ela rangia os dentes, que chega, dava gastura. Eu ficava assim no quarto, assim, dava para ouvir o jeito que ela rangia os dentes. E aí, isso eu falo uma criança de 1 ano de idade. Ela sempre muito inteligente, falava muita coisa já. E aí, todos os dias acordava, mamãe, desenho. E ela colocava desenho de Matheus. Aí um dia ela acordou de manhãzinha cedo e falou, mamãe, eu quero assistir desenho. E eu fui lá, liguei a televisão, coloquei o desenho que ela gostava e eu fui limpar a casa. E eu limpando a casa, eu tô lá limpando o quarto dela. E aí ela tem muitos ursinhos, ela gosta, ama urso. Ela tem muitos ursinhos. Aí eu limpando o quarto dela, começou a cair os ursos. Foi caindo os ursos assim, e aí eu coloquei lá, e aí o negócio caiu, eu coloquei lá, e aí eu comecei a arrepiar. E o Senhor falou assim, começa a repreender. E eu comecei a repreender e fui varrendo a casa e repreendendo, orando em espírito. Aí terminei de varrer a casa e aí eu sentei no sofá, ela aqui do meu lado, eu aqui sentada no sofá, era o corredor para o quarto, e eu aqui assistindo o desenho junto com ela, olhando esse desenho, e o Senhor falou assim para mim, olha para o quarto. A hora que eu olhei para o quarto, Esté, eu vi essa bonequinha, a Masha, ela corria, ela tinha o berço na época, ela corria o quarto inteirinho, pulava em cima do berço, ela pegava as coisas do berço, jogava no chão, ela corria pra lá, corria pra cá, batia na parede, batia aqui, corria a casa toda desesperada, a bonequinha. Eu levantei, eu falei, Senhor, eu tô doida, misericórdia. O Senhor falou assim, tá doida não, você tá vendo agora o que tá fazendo sua filha ficar assim. E eu comecei a repreender, levantei a mão, comecei a repreender, eu fiquei tão assim com aquilo que eu tava vendo, que eu falei, nossa, nunca tinha visto esse negócio. Liguei pra uma vizinha minha, que era evangélica, eu falei, pelo amor de Deus, vem me ajudar aqui, porque eu tô vendo coisa. Eu tô vendo um desenho, materializou aqui, tá fazendo a maior arruaça no quarto da menina. E ela... com o que seu filho assiste. Cuidado com esse desenho que parece ser inofensivo, mas não sabemos o que se encontra por trás daquilo. Muitas crianças ficam rebeldes, muitas crianças começam a ter enfermidades, muitas crianças começam a desrespeitar os pais, muitas crianças começam a ter malícia, muitas crianças começam a ter um comportamento diferenciado daquele que ela outra hora tinha. Meus irmãos, isso é muito sério. E sabe de você acreditar ou não, a opinião é sua, mas o testemunho já foi contado. E você acreditando ou não, o mundo espiritual não vai deixar de existir. Cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você permite o seu filho assistir. Deus abençoe a sua vida que assistiu até aqui.